Senhores e senhoras, senhoras e senhores. E aí, Elisa, tudo bem? Lídia, beleza? Marli, Andréia, quanto tempo? Quanto tempo? Estamos aí há umas semanas sem live, agora estamos voltando. E, enfim, estamos aí. Fernanda, beleza? Boa noite. E agora estamos de volta. E aí, Camila, tudo bem? Pra gente continuar o nosso processo de live, continuar o nosso caminho aqui de sempre. Ok? Então, estamos todos... Eu me sinto feliz, de fato, de estar aqui também, de poder voltar ao nosso ritmo aqui, certo? De live. Então, me sinto muito feliz também. Queria que alguém... E aí, Marquinhos, tudo bem? Queria que alguém pudesse botar o tema pra mim. O tema de hoje é... escreve tema, 2 pontos, dar ao outro o que é do outro. O que é do outro? Interrogação. Certo? Pra gente começar, beleza? Só lembrando, enquanto isso, né? Pra quem é novo por aqui, né? Bem-vindo. E as lives segunda, terça e quinta, tá? Segunda e quinta às 8h20 e terça-feira, meio-dia, tá bem? Então amanhã temos live meio-dia e amanhã é com um convidado, com o Leonardo Fragas, tá? Nós vamos falar sobre a louça de cada dia e a importância dos microsacrifícios. Amanhã, meio-dia, aqui no Insta, tá bem? Mas aí eu vou botar um aviso aí, enfim, tudo bonitinho para acontecer, tá bom? Então, hoje a gente volta, lembrando que... E aí, Genaro, beleza? Boa noite. Lembrando que segunda-feira são esses temas que eu escolho, enfim, de repente alguém me sugere um tema, eu vou fazer, né? E quinta-feira eu faço uma live musical. O que significa essa live? E aí, Paty, o que significa... Dani, tudo bem, Dani? O que significa essa live musical? Eu vou pegar a letra de alguma música, né? E aí eu vou analisar a letra, tá bem? E aí, Fábio, beleza? Boa noite. Então eu vou analisar a letra de uma música, dentro da perspectiva dessa psicologia que a gente tanto fala, de realidade, de virtude, de ordem, etc, etc, etc. Tá bem? Então, a ideia das lives de quinta-feira é exatamente essa, tá bom? Enfim, é isso, ok? Podemos começar então? Podemos começar? Deixa eu só passar uns minutinhos aqui pra... Boa noite, não sei. Eu não sei, Arthur, se a live vai ser aqui. Eu acho que vai ser lá no Instagram do Leonardo, cara. Eu acho que vai ser lá. Não sei, mas pode ser aqui. Eu não conversei com ele isso ainda. Ah, mas só lembrando, pra quem tá chegando aqui. Terça-feira eu vou fazer live sempre com algum convidado. Pelo menos por enquanto, tá? Então, terça-feira, amanhã, já tem o Leonardo, que é o tema dos microsacrifícios. Na semana que vem, já tem uma convidada, uma psicóloga. E nós vamos falar sobre um assunto que vocês vão saber em breve também. Então... vamos ter alguns convidados aí nas terças-feiras. Não necessariamente as lives vão ser lá, outras aqui. Enfim, depende, tá bom? Mas vocês vão ficar sabendo de alguma forma, tá bom? Então isso é algo importante. Estamos voltando aqui, ok? Depois de ter passado por, enfim, problemas. Meu sogro, infelizmente, faleceu, né? E aí, Érica? Então, agora a gente está reestruturando, né? Eu estou me reestruturando, voltei para casa, né? Cheguei em casa terça-feira passada, né? Então agora as coisas estão voltando. Por mais que eu tenha continuado aí a fazer os textos, né, com uma certa frequência, mas, enfim, a vida estava meio, né, bagunçada, naturalmente, quando você perde um ente querido, ok? Enfim, mas eu consegui, tentei manter o trabalho aqui sempre funcionando, tá bem? E aí, Tássia, tudo bem? Obrigado, Fernando. Então eu tentei aqui deixar as coisas funcionando, né? Os textos todo dia, IGTV também. Enfim, tô tentando, ok? Tô tentando. E aí, Gustavo, beleza? Então, vamos nós aí no nosso caminho,
tá? Lembrando, oi Marina, meu sogro. Estava hospitalizado há algum tempo já, então tem toda essa situação complicada de acompanhamento, essas coisas. Mas, enfim, foi na semana passada que isso aconteceu, tá? Enfim, final de semana passado. Mas enfim, vamos nós aí no nosso caminho. Obrigado, Elaine, obrigado. Então, como eu falei, aí agora sim, reestruturando, estando em casa, é mais fácil fazer a live, mais tranquilo a gente conseguir pensar num tema e tal. Como eu falei, eu tô tentando sempre alimentar a minha página. Então, pelo menos os textos ficaram aí, né? Todo dia eu ia lá, escrevia um texto e tal. E, enfim, fui conseguindo. E aí, Mayara, beleza? Enfim, então, amanhã tem mais texto, essa semana tem texto a semana inteira, tá bem? Vamos juntos, ok? Vamos nós. Então, hoje o tema de hoje é dar ao outro o que é do outro. Mas o que é do outro, né? O que é esse do outro que nós temos que dar? Um grande problema, antes da gente começar, quem quiser fazer pergunta, tem um quadradinho com ponto de interrogação no lado de comentar, que vocês podem fazer pergunta por ali. No final da live eu posso pegar algumas perguntas e responder aqui para ficar mais organizado, tá bem? Mas vamos lá. Quando a gente fala de dar ao outro o que é do outro, muitas das vezes a gente se limita, as pessoas às vezes se limitam a uma ideia puramente material, certo? Então, então eu vou dar ao outro que é do outro, é dinheiro que eu tenho que dar para o mendigo. Se não tiver o quadrado, vai jogando as perguntas aqui que eu vou tentando responder na medida que der, tá bom? Então, como eu falei, as pessoas, de uma certa forma, limitam ali essa ideia de dar ao outro o que é do outro, né, a uma ideia puramente material, certo? Então, quando eu penso em dar ao outro o que é do outro, né, as pessoas geralmente ficam pensando dentro dessa esfera material. Então, o outro precisa de comida, eu vou lá e vou dar comida para ele. O outro precisa de dinheiro, eu vou lá e vou dar dinheiro para ele. E a pessoa para aí, né? Só que hoje, o que eu vim falar aqui na live de hoje é algo que não entra dentro dessa perspectiva material, tá? Digamos que ela pode até entrar, mas ela não é o princípio da coisa, tá? Ela não é o princípio da coisa. Então, o que é do outro que nós temos que dar? O homem, para ele se conhecer, ele precisa estar em relação, certo? Então, o homem, ele, na relação com o outro, nas relações interpessoais que ele vai tendo ao longo da vida dele, ele vai descobrindo um pouquinho como ele é, porque ele vai vendo as atitudes que ele toma, ele vai vendo como ele consegue lidar com o fulano, com o beltrano e com o ciclano, né? Então, dentro dessa relação com o outro, ele vai descobrindo um pouquinho dele. Por que isso? Porque nós estamos necessariamente em relação, certo? Nós estamos necessariamente em relação. Então, nessa relação com o outro, a gente descobre um pouquinho do que nós somos, certo? Então, o que é do outro que eu preciso dar a ele? Eu preciso dar a ele a minha entrega. Eu preciso dar a ele o meu servir. Eu preciso dar ao outro tudo de bom que eu tenho para dar, certo? Então é o famoso servir ao outro. Então, o que é do outro que eu tenho que dar a ele é o meu serviço, certo? O meu serviço eu tenho. E aí, Suzy, muito tempo, né? Bem-vinda de volta, né? Então eu tenho que dar ao outro o meu serviço. Eu tenho que servir ao outro. Isso é do outro, certo? Por isso que se todo mundo entrasse nessa perspectiva, todos nós, de uma certa forma, estaríamos sendo servidos. Só que nós não podemos dar ao outro o que é do outro para que o outro dê para nós, certo? Eu vou dar ao outro o que é do outro porque é dele.
Por quê? Se eu dou a ele porque eu quero ganhar em troca, eu não estou querendo dar a ele algo. Eu só quero aquilo em troca. Certo? Eu estou fazendo aquele sacrifício, entre aspas, só para ganhar algo. Certo? Então, aqui eu estou falando de dar ao outro o que é do outro, que é esse nosso servir, sem necessariamente ganhar nada em troca. Certo? Sem necessariamente ganhar nada em troca. Tá? Ah, Rafael, mas isso é muito difícil. Eu não falei que é fácil mesmo. Mas é um processo que a gente tem que, muitas das vezes, refletir diante das nossas próprias atitudes diante do próximo. Certo? Como eu necessariamente me relaciono com aquele próximo que está ali presente dentro da minha vida. Certo? Então, isso é absolutamente fundamental. A gente tem que visualizar isso dentro do nosso cotidiano, dentro do nosso contexto. Lembrando uma coisa fundamental para quem está aqui e é das antigas, né? Lembrando que quem é o alvo? O alvo sou eu. Em que sentido o alvo sou eu? Que tudo aquilo que a gente tem contato, seja os textos do Rafael, seja a IGTV do Rafael, seja texto do fulano, do ciclano, eu tenho que aplicar aquilo em mim primeiro. Certo? Não adianta a gente ficar falando aqui que dar ao outro o que é do outro e a gente pensar assim, putz, lá, meu primo Joãozinho, ele não faz isso, sabia lá, Joãozinho, todo desordenado. Não, não quero essa movimentação, eu sempre vou insistir nisso com vocês. Minha Paty, beleza? Késia, eu vou insistir sempre isso com vocês. A ideia aqui é que todo o conteúdo que vocês absorvam, não estou falando só o meu conteúdo, mas todo o conteúdo que vocês absorvam pela internet, ou enfim, livros, enfim, essas questões, vocês primeiro têm que acertar o alvo, que é vocês, entende? É a ideia de uma autocrítica. Não adianta ficar lendo material, seja aqui, seja onde for, e ficar sempre pensando no próximo, ao próximo, ao próximo, ao próximo, ao próximo, se você não faz uma autocrítica dentro desse processo, ok? Então, isso é algo importante. Então, primeiro, sou eu sou o alvo, certo? Não no primeiro no sentido egoísta, porque eu tenho que fazer uma autocrítica, certo? Depois dessa autocrítica, aí eu vou até a meta. E a meta nada mais é, e aí Valéria, a meta nada mais é do que o outro, certo? Então isso é algo importante. Como assim, Suzy? E se for para Deus, dar aquilo que é do outro? Como assim? Me explica aí melhor, não entendi a tua pergunta. Então, isso é algo importante da gente visualizar. Vou chegar no outro, né, como meta depois de eu passar por essa autocrítica. Depois de eu passar por esse exame pessoal. Ok? Então, quando a gente fala aqui de dar ao outro o que é do outro, o que é do outro é o que eu tenho que dar para o outro porque é do outro. Certo? Então, de novo, no final das contas, se eu tenho que servir ao outro, se eu tenho que estar ali, digamos assim, de uma certa forma à disposição, o que eu tenho que dar ao outro que é dele? O meu amor. Olha que ponto interessante. O que é dar ao outro o que é do outro? O que é do outro? O meu amor é do outro. Certo? O meu amor é como como se você estivesse fazendo uma coisa para Deus te dar algo em volta, é isso, Suzy? É nesse sentido? É nesse sentido? Eu faço isso para Deus me dar algo, é isso? É nesse sentido? Me explica aí. Então, no final das contas, dar ao outro o que é do outro, e o que é do outro é o nosso amor. Entende? Então, isso é algo importante. Né? Então, mas o ponto é o seguinte. Você tem que servir a Deus não para que Deus te dê algo em troca. Você tem que servir a Deus porque Ele é Deus, pô. E ponto. Entende? E ponto. Entende? Porque senão você vai ficar assim, eu estou fazendo isso, Deus, só se você abençoar a minha vida, hein? Eu estou fazendo isso, Deus, só se eu passar na prova. Fazendo isso, Deus, só se você manter meu filho vivo, Deus. Etc, etc, etc. Então você não está servindo a Deus. Você está negociando com Deus. E não é bem assim que a relação com Ele funciona. Né? Por mais que você possa pedir N coisas, quando você vai rezar o Pai Nosso, você fala que seja feita a vossa vontade, né? Então, não é... Esse servir a Deus é desinteressado. Da mesma forma que aqui, dar ao outro também tem que entrar dentro dessa perspectiva desinteressada. Entende? Porque senão eu não quero servir o outro, eu só quero aquilo que me interessa. Entende?
Então, o que é do outro é o nosso amor, certo? Dar ao outro é o nosso amor. Amor entendido aqui como o ato mais livre do homem. Por quê? Porque ninguém coage ninguém a amar ou deixar de amar, certo? Amor é o ato mais livre do homem. Então, o amor aqui entendido como o ato mais livre do homem, sendo o amor um ato na realidade, certo? Sendo o amor um ato de justificação, no sentido assim, o amor ele precisa ser justificado. Então nós estamos falando aqui de um amor que ele é necessariamente objetivo. Então o amor aqui, ele não vai ser subjetivo somente. E ele não vai ser somente sentimental. Por quê? Se ele for só subjetivo, eu só vou dar o que é do outro se eu tiver uma boa relação subjetiva com aquele sujeito, com aquele outro. Se ele for sentimental, eu só vou dar amor ao outro para ele se eu me sentir bem em fazer isso. Não. O amor aqui, sendo o ato mais livre do homem, inserindo toda aquela perspectiva de um amor como um ato, um amor como um processo de sacrifício, porque o amor ele é sacrificante, certo? Por quê? Porque ele sacrifica a própria vontade. Quando a gente fala de vontade, que a gente está falando de uma vontade desordenada, desejos desordenados, para fazer o que deve ser feito. Então o amor é uma honra à realidade, é uma honra à verdade, certo? Por quê? Porque o amor retamente ordenado, ele não é algo egoísta, certo? Ele não é algo egoísta, então ele vai estar sempre abrindo, ele vai estar sempre servindo algo, as pessoas ali, enfim, as questões em volta, o contexto que aquela pessoa está inserida, certo? Então, para isso, o amor vai envolver necessariamente sangue, suor e lágrimas, certo? Não quer dizer aqui que, nossa, Rafael, esse amor ele é muito triste, meu Deus do céu, que tristeza, etc, etc, etc. Não estou falando que o amor é necessariamente triste, porque as lágrimas, o suor e o próprio sangue não quer dizer que sejam só de tristeza, pode ser de alegria. Uma mãe que se sacrifica pela saúde do filho, pelo crescimento do filho, ela vai derramar sangue, suor e lágrimas. E pergunta para ela se ela está triste por fazer isso. Por quê? Porque ela ama desinteressadamente aquele filho dela, porque ela ama, porque é o filho e ponto final, certo? Isso é algo importante. E sim, Diego, existem muitas pessoas que têm o vício de amar na emoção. Na verdade, se a gente pensar dentro de uma perspectiva da sociedade patológica de hoje, é sempre dentro dessa percepção. O amor é simplesmente um ato de sentimento. Mas se o amor for um ato de sentimento, não existe um casamento que fique de pé. Porque, em algum momento, a mulher quer arrancar a cabeça do marido. E aquele não é o melhor sentimento que ela tem por ele. Então ela vai embora. É assim que as coisas funcionam? Não. Ou assim que as coisas deveriam funcionar, né? Então, de novo, o amor ele é um ato na realidade, certo? E a gente precisa cada vez mais perceber que o que é do outro é o amor, certo? O nosso amor é do outro. Exatamente, ó, isso que eu acabei de falar é loucura, né? O mundo, a sociedade patológica de hoje, como é uma sociedade patológica, então automaticamente ela tem uma cultura patológica, certo? Então se ela tem uma cultura patológica, qual vai ser a cultura patológica? Uma das frases clichês que eu quero entrar aqui, que vai bater exatamente nessa questão do tema de hoje, né? Que é dar ao outro o que é do outro, né? E o que é do outro? O seguinte, o que as pessoas falam hoje, o que a sociedade fala, o que dentro das clínicas que os psicólogos falam para os pacientes, eles falam o seguinte: faz o que te faz bem. É isso. E desde quando isso é saudável? Diz para mim. E desde quando isso é um princípio de saúde? Faz o que te faz bem. Né? Então, isso não é assim que funciona. Diego, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não importa a sua vocação. Dentro do seu amor sentimental que você acabou de falar, vai destruir todas as suas vocações que você possa ter na sua vida. Não é motivo para rir, é motivo para se preocupar de verdade. Ok? Graças a Deus não é um amor, minha vocação não é um matrimônio. Então se você ficar nessa perspectiva, você vai destruir a sua vocação, que não importa qual que seja. Certo? Então, de novo, dentro dessa perspectiva de uma sociedade patológica, essa é uma frase bordão. Você tem que fazer o que te faz feliz. Mas, então eu sou o critério para dizer o que me faz feliz. Só que se isso corrompe a si mesmo, as outras pessoas, e atrapalha o próprio dever, isso não tem nem um pouco um estado de saúde. Isso é uma doença aprovada
pela sociedade. É isso que está acontecendo hoje. É um ato de doença, porque é um ato absolutamente egoísta e sem um critério objetivo, que as pessoas vão vivendo como se tudo tivesse absolutamente normal. Então, temos que ter esse cuidado aí, certo? E aí, dentro que eu estou falando que é você fazer o que te faz bem, por que eu vou dar amor pro outro se aquilo não me faz bem? Como é que eu vou me sacrificar pelo outro se isso me machuca? Como é que eu vou fazer o meu próprio dever se isso me incomoda? Como é que eu vou dar o amor ao outro porque é do outro se eu... Hoje eu estou cansado. Ah, mas aquele outro, né, é errado demais, né? Como é que eu vou fazer isso? Se nós estamos numa sociedade que ela é patológica e é absolutamente egoísta. Certo? Absolutamente egoísta. Então isso é um problema? Isso é absolutamente um problema. Certo? Então, quando a gente fala de dar ao outro o que é do outro e o nosso amor que é do outro, isso vai permear todas as nossas atitudes. Ou melhor, tem que permear todas as nossas atitudes em relação ao próximo. Eu tenho que amar fazer o bem a ele. Eu tenho que amar fazer a coisa certa. Certo? Eu tenho que ser mais do que só fazer coisas boas. Certo? Eu tenho que lutar para ser bom. Por quê? Se eu faço coisas boas, eu estou interessado em algum ponto. Né? Eu estou fazendo algo bom ali porque eu vou ganhar uma recompensa boa, então eu vou fazer. Não quero isso. Não é esse o ponto que a gente está falando aqui de pessoas necessariamente fortes aqui. Porque aqui estamos falando só de pessoas interesseiras. Certo? Então, a ideia aqui é justamente de ser bom. Ok? É isso que nós precisamos fazer. Ser bons. Mais do que só ter comportamentos bons. Porque eu posso ter um comportamento bom e um interior terrível. Um interior absolutamente maldoso. Entende? Malicioso, etc, etc, etc. Então, isso é importante a gente ter aí bem cravado, vamos dizer assim, na nossa alma. Então, é nessa entrega do amor que é do outro que eu vou começar a ter meu autoconhecimento. A Camille falou ali, temos que aprender a ser menos egoísta, mas é tão difícil. E quando que a gente percebe que a gente é egoísta? Na relação com o próximo. Quando eu começo a me relacionar com o próximo, eu percebo o quanto eu sou egoísta. Só existe egoísmo porque você está em relação com o próximo. Se você não tivesse nenhuma relação com ninguém, estivesse sozinho no mundo, você não ia saber se você é egoísta ou não. Mas quando você está em relação com o próximo, você fala, caramba, como eu sou egoísta, como eu não consigo sair desse vício maldito, certo? Então o que é do outro é o amor. E o amor, como a Cláudia colocou aqui, é uma escolha, é uma decisão, certo? Então o amor não é uma troca. Tipo, eu te dou amor e você me devolve amor, eu te dou amor e você me devolve isso, eu te dou amor, você me dá minha caneca, eu te dou amor, você me dá um mouse, eu te dou amor, você me dá uma caneta. Não é esse o ponto que a gente está falando aqui. O amor é amar. E amar é um ato concreto na realidade. Ponto. Ah, Rafael, mas isso você pode sair ferido, né? É. Egoísta. É exatamente isso. É exatamente. Entende? É exatamente isso. Você pode sair ferido. Por quê? Porque a vida tem uma questão imprevisível. Um autor chamado Roberto Marquezine, eu acho, não lembro, pode ser que eu esteja confundindo o autor, ele fala que uma vida autenticamente humana é uma vida de incertezas. Então, Lu Dantas, é isso, é uma doação. Eu dou, certo? Se eu vou ganhar algo em troca, eu não sei. Mas eu não estou fazendo para ganhar algo em troca. Eu estou fazendo porque eu tenho que fazer. Porque eu quero ser bom. Ah, mas é difícil. Mas eu não falei que é fácil. Eu não falei que é fácil. Falei que é difícil mesmo. Mas o que eu falei, eu estou falando aqui para que vocês lutem por isso. Temos que morrer atirando. Temos que não fugir da luta. Né? Então isso é algo importante, certo? Mas como não cobrar amor do outro, pois queremos receber aquilo que damos? Só que eu tenho que dar ao outro. O primeiro ponto é o seguinte, quando eu dou ao outro, eu não tenho que esperar nada em troca. É claro que as relações, elas têm as suas obrigações naturais, certo? Então, uma esposa que ama o marido tem que amar a esposa, certo? Se ele não ama a esposa, e de novo, levando o amor como um ato objetivo, se ele não ama a esposa, ele vai estar falhando. Certo? Ele vai estar falhando. Então isso é algo importante.
né? Só que o ponto, por isso que eu tô falando assim, o ato de alguém ter que dar amor e ele não dá, não tô falando que ele tá certo. Só que eu tô falando que o nosso movimento continua sendo o do amor. Certo? O nosso movimento continua sendo do amor. Ah, mas eu fico esperando algo em troca. De novo, nas relações com as suas certas obrigações, você vai ver que você tem uma pessoa com falha ou sem falha. Mas, por exemplo, se você tem um pai que você ama e ele não devolve tanto o amor que você espera, você deixa de amá-lo como pai? Você não quer mais saber dele? Você abandona ele como pai? Se você tem um filho que você ama e você não recebe o amor que você espera dele, você deixa de amá-lo como filho? Você não vai continuar não querendo? Certo? Não estou falando que é algo fácil, de novo. Não estamos falando aqui de algo necessariamente simples. Só que você precisa, todos nós precisamos refletir sobre essa escolha. Certo? Ah, Rafael, mas eu tenho um namorado que ele não faz isso comigo. Falei, então você vai e termina com ele, pô. Entende? Ou você resolve isso, você fica lá amando. Entende? É esse o ponto. Então, assim... Só que quando eu falo do que é do outro, eu não estou falando só do outro que ele é meu amiguinho, meu priminho, meu maridinho, meu filhinho, meu papaizinho, meu vovozinho. Não estou falando disso também. Né? Eu estou falando de qualquer pessoa. Dar ao outro o que é do outro e o que é do outro é o nosso amor. Eu estou falando da caixa do supermercado, eu estou falando do cara do posto de gasolina, eu estou falando do queimador, do padeiro. Estou falando de qualquer pessoa. Certo? Braga, é mais do que um sentimento. Ele também tem sentimento, mas ele não é só sentimento. Então, quando eu falo que o que é do outro é o nosso amor, é qualquer outro. Só que é claro, né? Eu não vou ter o nível de intimidade que eu tenho, sei lá, com minha mãe, a mesma que eu tenho com o padeiro. Mas dentro do contexto que eu estou inserido, eu tenho que entregar amor a ele. Só que entregar amor a ele aqui não é aquela coisa idiota, não, gente. Que a gente vê muito aí quando acontece atentado na França, enfim, em alguns lugares da Europa. Ah, vamos resolver isso aí, o que a gente faz? Não, é uma decisão. Então, assim, não é essas coisas idiotas que acontecem, tipo, acontece atentado na França. O que a gente vai fazer? Não, a gente vai botar John Lennon aí, tocando Imagine, e vai dar tudo certo. Não. Não é esse entregar no amor. Eu não quero que você chegue até o seu padeiro e você leve uma flor para ele, certo? Então... isso é algo importante. Não é esse o ponto. Ele está falando do amor que ele seja... sim, amor é um ato racional. Amor é um ato racional, Arthur. Então, o ponto... Dentro do contexto, eu estou lá no padeiro. Como que eu posso entregar esse amor a ele? É eu não sendo antipático. É eu não sendo um cara... Uma cara fechada pro cara que nem sabe quem é você. Entende? Um cara que nem sabe quem é você. Entende? Então, esse dar amor ao outro, porque o que é do outro é o nosso amor, é nesse sentido. Respeitando os contextos, mas mesmo assim, dando. Por quê? Porque não interessa o teu problema pro padeiro. Entende? Dando o exemplo do nosso queridíssimo padeiro aqui. Né? Não interessa. Não interessa mesmo, inclusive. Você não tem que ir lá falar com ele, meu problema aqui, senhor padeiro, é porque minha vida tá muito difícil. Eu assisti uma live lá do Rafael e fiquei muito mal pensando nisso. Li um texto e descobri que eu não sou tão bom assim. Não interessa isso pra ele. O que interessa, de repente, o seu amor que é do outro, e que no caso desse padeiro é um bom dia. Pô, muito obrigado. Tchau, bom trabalho. Bom trabalho. Acabou. Entende? Ali já é um processo de amor. Por quê? Porque eu não preciso julgar esse padeiro. Pô, não gosto do cara que tem a tatuagem no pescoço. Pô, não gosto disso. Não. Você tá ali. Dá amor. Aí, objetivo, real. Entendeu? Objetivo e real. Exatamente. Ó, isso é um sorriso, tal. Né? Uma vez eu até comentei aqui numa live, né? Chega no pedágio. Pô, manda um olá. Olá, tudo bem, né? Põe um só pra contrariar, até falei de só pra contrariar no carro. Enfim, entende? As pessoas não merecem o seu azedume, né? Então, isso é algo importante. Então a gente vai sabendo lidar na realidade com esse processo. E a Cláudia até botou bem essa ideia de a gente ficar sempre esperando algo em troca. A melhor coisa que tem é saber amar sem esperar nada em troca. Por quê? Porque a recompensa do amor
está no amar. Entende? Gravem isso. A recompensa do amor está no amar e não em ser amado. Por quê? Porque o amor, ele é um princípio, vamos dizer assim, de saúde psíquica. Então, se a recompensa do amor está em amar, então se eu sei amar, saudavelmente eu estarei aqui. Entende? Quando você entra na ideia que a recompensa do amor é necessariamente eu ficar falando de amor, meu amor, né? Então assim, a recompensa do amor não é em ser amado, é em saber amar. Entende? Esse é o processo de hoje. Anota aí. Recompensa do amor. Eles mandaram a mensagem para mim hoje, falando sobre... Rafael, me explica essa frase. Não sei de quem é, não é minha, tá? Mas eu só tô trazendo ela, né? Exatamente, Grazi, né? Exatamente, a recompensa do amor está no amar. Porque o amor é saúde psíquica. Aquele que sabe amar é saudável psiquicamente. Certo? Só que isso é muito difícil a gente entender, porque a sociedade patológica de hoje, né? A sociedade patológica de hoje vincula amor, né? A sociedade de hoje vincula hoje o amor a um ato puramente sentimental, egoísta e prazeroso. Por isso que a sociedade de hoje não quer casar, por isso que a sociedade de hoje mata criança, por isso que a sociedade de hoje não quer ter filho. Entende? Porque vinculou amor sempre ao prazer. Então, como assim eu vou ter que ter um filho? Como é? Eu tô grávida, não desejo esse filho, o que eu vou fazer? Eu vou matar ele. Entende? Eu vou matar ele, não me importo com ele. Entende? Então, então isso é algo importante da gente visualizar. Então, por exemplo, Cássia, o Sidney tem um texto que é sobre isso, amor e sanidade psíquica. Eu acho que o título é esse, tá, né? Tá até aqui no meu lado, aqui um livraço dele, ó. Esse livro aqui, ó, Cosmogonia da Desordem. Tem muito material da psicologia tomista aqui. Enfim, exatamente. Por quê? Essa cultura desse amor mal compreendido, e é uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Uma má definição de algo ou uma não definição de algo é um problema, principalmente quando a gente fala na esfera do amor. Então, se o que é do outro é o amor, mas eu não sei o que é amor, como é que eu vou fazer isso? Então, amor é uma entrega ao outro. Então, ele é do outro, certo? Então, se o amor é um ato ali na realidade, é um ato ordenado, livre dentro da realidade, então o que é do outro é a nossa ordem, é a nossa entrega, é o nosso auxílio, é a nossa compaixão. Certo? Isso é algo importante. Joyce, o amor é um reforço positivo. Que bela frase para você usar com um cachorro, né? É uma bela frase para usar com um cachorro, com um gato, com um ratinho, né? Com pessoa, não. Com pessoa, não. Certo? E de novo, eu não preciso entrar aqui na esfera de quem tem a religião A, B ou C, mas o maior ato de amor foi de Jesus Cristo. E qual foi o ato de amor que ele fez, certo? Se entregou na cruz. Teve prazer nisso? Que eu saiba, não. Se você tem dúvida, assiste lá o Mel Gibson lá que você vai ver. Mas enfim, o ponto é, então a minha entrega, a minha compaixão, o meu acolhimento do outro, certo? O meu acolhimento, menos essa questão meio de... Calma aí, você falou uma frase que eu não entendi muito bem, o que eu vou fazer? Eu vou te dar logo uma chicotada logo de cara? Né? Eu não concordo muito com a tua frase, o que eu vou fazer? Eu vou logo bater em você? Né? Então, eu tenho que dar ao outro. Então isso é algo importante. Longe de uma saúde psíquica, as pessoas podem se entrelaçar em qualquer tipo de vício, seja álcool, droga, prostituição, alimentação, qualquer coisa. Entende? Porque ele vai estar ao vento das paixões, é isso que vai acontecer. Se ele vai estar no vento das paixões, as paixões podem levar para qualquer lado. Entende? Por quê? Porque não interessa mais a realidade. O que interessa é só o desejo dele. E eu quero satisfazer o meu desejo egoísta e tal, e ponto final. Entende? Então, isso é fundamental.
Então eu não posso, o que eu tenho que dar ao outro é sempre ordenado. É sempre ordenado. Então eu não posso fazer o outro, né? É isso, Arthur. Digamos assim, só o amor salva as pessoas dos vícios. Certo? Sim, exatamente. Por isso que as pessoas não sabem o sentido da vida. Por quê? Porque elas caíram sempre no enlace de que elas têm que definir tudo. Elas caíram num problema, no nó, de que elas agora são semideuses. E são deuses de bostas, né? Porque não conseguem sobreviver. Que ficam loucos, né? Então, isso é fundamental. Então eu não posso fazer do outro uma lata de lixo. Eu não posso fazer o outro um depósito daquilo que eu estou incomodado. Rafael, mas os pacientes não fazem isso com você? Vamos dizer, alguns sim, outros não. Outros falam comigo de uma forma muito caridosa, mesmo ali apresentando os próprios problemas. Certo? Mesmo eles apresentando os próprios problemas para mim, falando coisas que angustiam a própria vida. Mas eles conseguem falar isso de uma forma saudável. Por quê? Porque eles precisam ver, e aí vem o processo também do terapeuta, eles também precisam enxergar que existe um homem do outro lado. Entende? Que existe uma outra pessoa no outro lado. Certo? Então, é fundamental da gente ter essa visualização. Então, o que é do outro é o amor. Então, o paciente também deve, dentro dessa perspectiva, amar o psicólogo, assim como o psicólogo também deve amar o paciente dentro dessa perspectiva. Certo? Então, essa questão de a gente perceber o que é do outro, é necessariamente o nosso amor. Certo? E isso é fundamental para que nos liberte, para que nos libere de pensamentos e escolhas muito pequeninas dentro da vida. Por quê? Aí dentro dessa perspectiva, se a gente desiste, né? Se a gente não dar ao outro o que é do outro, se a gente não dá o nosso amor que é do outro, a gente vai cair muitas vezes na perspectiva de uma diminuição do outro para fazê-lo de objeto, para fazê-lo de qualquer coisa para o nosso interesse egoísta. Voltamos ao processo egoísta. Certo? Então, vai ser toda uma perspectiva desordenada. Então, eu preciso dar ao outro o que é do outro. O meu amor é do outro. O outro, qualquer outro. Certo? Então, e quando o outro não quer receber, não permite que entre na vida dele, você vai ter que dar de alguma outra forma. Às vezes, vamos pensar de novo numa perspectiva, às vezes, a única forma que você pode amar uma pessoa seria orando por ela. Então você vai ficar nisso. Se você só tem essa condição, não é você que está deixando de ir, é a pessoa que está interrompendo, a pessoa que está botando uma barreira. E aí não tem como passar. Certo? Não tem como passar. Então assim, eu sei que são muitas pessoas, mas é um processo que a gente tem que tentar. Hoje a gente pode cair assim, não, então esquece, tem tanta gente aí, né? Então eu vou aproveitar e vou me corromper também. Não adianta, a questão é a seguinte, a gente não tem que pensar em 1000, a gente tem que pensar em um. O nosso movimento é um por um, entende? Você tem 50 milhões de pessoas na sua frente, se você conseguiu fazer uma pessoa enxergar, vamos dizer assim, de modo realista, isso já é um ponto positivo. Certo? Então, nós temos que pensar o seguinte, nós não somos aqui os paladinos, tá? De dar o amor ao outro. Nós somos seres humanos, nós temos dificuldade, certo? Então nós temos que ter metas e melhoras eventuais. Eu tenho que conseguir colocar metas, eu tenho que comparar a minha atitude com a semana anterior, eu tenho que ver onde que está mais difícil para mim, com qual pessoa é mais difícil, como que eu posso fazer, como que eu posso mudar. É um processo de visualização e vou usar a palavra treino aqui, mas enfim, não é bem a palavra que eu gosto, mas é exercitar, vamos botar exercitar. E exercitar essa movimentação. Porque não adianta esperar cair uma luz do céu, nossa, agora o meu sentimento está absolutamente perfeito dentro de mim, e agora eu vou amar todos, porque o que eu tenho que dar ao outro é o amor. Não é assim que vai funcionar. Entende? Não é assim que vai funcionar as coisas. Certo? Então, não vai acontecer isso. E também não vai acontecer no tempo que a gente quer. Você falou aí, ó, a Braga falou aqui, né?
colocar isso na cabeça dele. Às vezes você não vai conseguir, e você vai ter que conviver dando dessa forma, não conseguindo. E aí que vai pedir o amor. Aí que eu quero ver você amar. Porque senão você está dentro da perspectiva, na seguinte perspectiva, então eu vou amar só na medida. Eu só vou amar na medida que aquilo ali entra na cabeça dele. Mas de novo, você não quer amar. Você só quer conseguir ali, só se você tiver aquela recompensa. Entende? Então isso é algo importante. Certo? Então, é um processo que nos pede essa movimentação de um exame sincero sobre si, certo? Um exame sincero sobre si e necessariamente essa vontade de querer ser bom. Ouviu o que eu falei? É uma vontade de querer ser bom, não é uma vontade de fazer o bem. É diferente. O que eu quero que vocês reflitam é sobre isso. Sobre uma vontade de querer ser bom. Não só em fazer o bem. Ok? Então, isso muda a nossa perspectiva. Porque a partir desse momento que eu começo a querer ser bom, eu começo a entrar com mais possibilidade de fazer, né? A gente vai tendo mais possibilidade de fazer, se a gente fizer isso que eu acabei de falar, a gente vai conseguir fazer o amor. A gente vai conseguir amar, melhor dizendo, sem esperar nada em troca. Certo? Sim, eu também percebo. Tem um monte de gente que sofre por falta de amor. Eu também percebo isso. Mas não vai adiantar, nem tudo vai funcionar. Senta aqui agora e conversa comigo. Às vezes a pessoa não vai atender. Né? Isso é algo importante da gente visualizar. Certo? Então, Braga, eu convido você a fazer uma forte reflexão sobre as suas dificuldades no amar. Já que não é tão difícil, então você precisa refletir aonde é difícil. Certo? Então, é um processo que a gente precisa visualizar. Certo? Que a gente precisa visualizar. É a ideia de querer ser bom. Na medida que a gente quer ser bom e luta para ser bom, a gente começa a entrar nessa perspectiva de ser aquilo sem esperar nada em troca. Entende? A vida pode estar uma merda. A gente pode estar passando por situações absolutamente difíceis. Mas eu vou e continuo com um sorriso na cara, e vou lá e continuo tratando as pessoas bem, e continuo fazendo meu esforço pessoal, etc, etc, etc. Certo? Então, isso nos dá vida. E como eu falei no texto de hoje, eu acho, só existe vida saudável dentro da realidade. Entende? Então isso é algo importante, só há vida na realidade. Então, na medida que eu consigo fazer essa movimentação de estar na realidade e conseguir necessariamente servir, isso vai necessariamente ajudar. Exatamente, é um ser bom independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Porque se eu quero ser bom só nas circunstâncias de interesses pessoais, eu não quero ser bom, pô. Entende? Eu não quero ser bom. Isso é um ponto importante. A vida nos pede o tempo inteiro. A vida nos pede o tempo inteiro essa movimentação de nós precisarmos sermos necessariamente bons. Entende? E o fato disso ser difícil entra naquela perspectiva do que é justo, o que muito vale, muito custe. Então, meus amigos, amar sem esperar nada em troca pode ser muito custoso, porque vale muito. Esse é um processo importante. Olha que frase bacana da Marcela. O amor me fez desistir de desistir. Entende? A gente não está falando aqui, gente, de pegar uma caneta. Olha, peguei uma caneta. Vai ficar gravado 24 horas, Marcelo. Peguei uma caneta. Belo ato de amor. Não é esse ponto. Isso aqui é fácil. Entende? Isso aqui não tem dificuldade nenhuma.
Então isso é algo importante da gente visualizar. E a gente precisa... O alvo. Quem é o alvo? De novo, gente, o alvo sou eu. Certo? E se o alvo sou eu, nós precisamos parar. Ter um momento em silêncio. Entende? Ter um momento em silêncio para que eu possa investigar a minha própria vida. Entende? Eu preciso investigar a minha própria vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Entende? Isso é algo importante. Rafa, você consegue perceber também que pessoas que se nutrem de nada, da boca deles saem misérias deles, e quem se nutre de amor, da boca saem suas virtudes? Eu acho que isso é meio poesia demais, entendeu? Eu não entro muito... É uma questão prática, gente. Nós precisamos ser bons. Se você está falando coisas ruins, você tem que investigar e começar a parar. Por que você está falando coisas ruins? Por que na sua boca você está alimentando de nada? O que vai vir na tua imaginação? Tipo... Esse nutrir do amor tem que ser o amor aqui, processo retamente ordenado, entendeu? Mas é coisas muito objetivas, tá? Então vamos lá, ó, como o Cláudio colocou, ó, o poema da oportunidade foi o que saiu agora há pouco, né? Devia ser 6 e quase 7 horas, né? Saiu lá. Então a última frase eu acho que é isso, né? Todo bem é conquistado com ardor. Não existe coisas que vão ali ordenar o homem que não seja difícil. Certo? Que não seja difícil. Que a gente tenha que lutar para isso. Entende? E a gente precisa fazer isso. Quando eu estou falando, gente, vamos pegar um tempo, vamos investigar a nossa consciência, o que nós estamos fazendo, né? O que eu estou fazendo da minha vida, certo? Não é olhar para si mesmo e falar assim, nossa, como eu consigo fazer isso bem? Não! Você não tem que pegar um momento de silêncio, que você está só com você e falar assim, nossa, eu sou muito bom mesmo, hein? Não tem nem plateia aqui, mas deveria ter. Então, assim, não. Eu escrevi um texto hoje, não sei quando vai sair, não sei se é amanhã, não sei se é depois, mas vai sair essa semana, que é um texto chamado Deserto, né? O Deserto. Na ideia desse homem precisar de um processo de solidão ali, digamos assim, no deserto, para que ele se conheça. Entende? Então, assim, hoje a gente se investiga com profunda firmeza e humildade. Firmeza porque eu tenho que me acusar. Humildade porque eu também não posso ficar rolando no chão, né? Me colocando como a pior pessoa do mundo. Tá? Então, assim, eu tenho que me acusar com essa firmeza. Se eu não consigo fazer isso, tem problema acontecendo. Eu preciso olhar para mim mesmo e fazer essa investigação. Entende? E nessa investigação, pessoal, solitária, é uma preparação para que eu chegue até o outro. Poxa, eu estou muito egoísta. Caramba, eu estou muito grosso. Caramba, eu estou muito seco. Caramba, eu estou muito irônico, etc, etc. Agora eu vou até o outro menos irônico, menos seco, menos grosso. Por quê? Porque o que é do outro é o meu amor. Não a consequência das minhas questões não resolvidas. Isso não é do outro. Entende? Isso não é do outro. Certo? Então, é um esforço contínuo que a gente precisa fazer. Que eu não sei aonde isso vai parar em cada um. Certo? Então isso é algo importante. Sim, sim, Arthur. Por quê? Porque eu me elevo com a pior das criaturas. Entende? Então isso é algo importante. Então, Diego, mas se uma pessoa é um babacão e você está se ferindo tanto com isso? Aí, Joyce, você entrou exatamente onde eu não vou alongar nisso. Então, a melhor forma de você se amar, porque existe um amor próprio ordenado, é servindo ao outro. É nessa entrega de dar ao outro o que é do outro, que é o amor. Aí é a forma saudável de você necessariamente se amar. Porque só que a sociedade patológica de hoje, né? Não falei que sentimento irônico
é ser egoísta. Não é isso, né? Eu vou ser... uma coisa é você ser irônico brincando, porque aí você está dentro de uma perspectiva social que todo mundo ali vai rir. Outra coisa é, por exemplo, você é irônico, eu quero machucar aquela outra pessoa ali. Aí você está sendo egoísta, certo? Então, a melhor forma de eu cuidar de mim mesmo é na medida que eu me dou para as outras pessoas. Entende? Porque ali eu vou me conhecer, ali eu vou poder melhorar, etc, etc, etc. E isso vai necessariamente nos ajudar, certo? Então, na medida que a gente vai percebendo essa dinâmica, é absolutamente fundamental, né? Absolutamente fundamental. Qual é o limite quando as pessoas abusam do nosso amor? É isso. Eu não sei o limite, eu não sei dizer pra você, ó, até aqui, beleza, hein? A gente também tem muito essa perspectiva, né? Qual é o limite, hein? Eu tenho que botar um limite aqui, deixa eu amar até o meu limite. Aí a gente vai ficar fazendo isso, né? Eu vou amar até o limite da coisa. Certo? Então eu não sei dizer qual é o limite, entende? Naturalmente, às vezes o outro vai faltar o respeito, a gente vai lá e fala, é importante ter respeito, e a gente continua amando. Entende? Então isso é algo importante. Quem pediu quem falou do livro, o nome do livro é Cosmogonia da Desordem. Isso aí, Arthur, o Arthur escreveu aí. Põe o nome do autor, né? Senão... Sidney Silveira. Então, isso é algo absolutamente importante a gente visualizar. A gente não vai conseguir necessariamente... Tem alguns limites quando a gente fala do respeito, mas não é um limite do respeito pra gente parar, entende? De amar, entende? Seguinte, deixa o ex virar ex, certo? Esse é o primeiro ponto. Não adianta, agora ex, vou fazer ele de um amigo. Não pensa nisso agora, né? Ex é um ex, deixa ele no lugar dele, né? Até porque tem milhares de pessoas na vida para ele conhecer. E você quer preservar uma amizade que de repente não é necessário agora, ainda mais com um ex, entende? Existe um afastamento natural, entende? Tem que existir um afastamento natural, né? Não adianta, vamos fazer caridade com quem? Vou fazer com meu ex. Não, né? Né? Por favor, não. Tem mais gente que pode fazer por ele, né? Por quê? Por que não, Rafael? Porque já existe toda uma memória afetiva ali que vai atrapalhar a relação. Certo? Então isso é algo importante, tá? Não estou falando que ele não mereça o seu amor. Eu estou falando que dentro da perspectiva atual não vai funcionar mesmo. Entende? Não vai funcionar. Ainda mais você, tô morrendo, tô sofrendo. Como é que você vai fazer isso com ele agora? Que a última coisa que você quer seria isso, né? Então, vamos lá. Então, falar para alguém que está incomodando, não falar é não amar aquela pessoa, depende. Como eu falei, eu não vou achar uma linha, né, perfeita. Porque, por exemplo, às vezes é importante você falar. Você vai ter que julgar aquele contexto. E aí você vai ter que assumir a sua responsabilidade. Porque você pode falar, obviamente tentando falar da melhor forma possível, e a pessoa não gostar. Ou você pode não falar e você falar, meu Deus, eu não vou falar e agora eu tô morrendo aqui. Você vai ter que assumir a escolha que você está tomando. Certo? Então, isso é algo absolutamente importante. Entende? Absolutamente importante. Então a gente precisa entender essa perspectiva. Tá? Enfim, meus amigos, meu tempo está acabando, passou rápido aqui, pelo menos para mim. De novo, o que é do outro? Nosso amor é do outro. Então eu tenho que saber cada vez mais amar. Porque eu preciso doar, eu preciso dar voluntariamente esse amor ao outro. Só assim eu vou começar a conhecer as minhas dificuldades, porque não vai ser assim, Rafael, você falou que é só dar o amor, agora eu vou fazer isso e vai ser tudo maravilhoso, vai ser como... Agora vai ser como um belo filme musical, né? Ô, Angélica, obrigado aí. Fique por aqui, amanhã tem mais. Como eu falei, Rafael falou sobre o amor aqui, que é do outro. Olha, agora eu vou virar um musical e eu vou sair cantando por aí, cantando as belas canções do amor e vou amar sem nenhuma dificuldade? Claro que não. Não é esse o ponto. A questão aqui é que o amor vai precisar de sangue, suor e lágrimas, necessariamente. Ele vai precisar do nosso sacrifício. E, na medida que a gente ama bem e a gente sofre bem, ama bem, sofre bem,
Porque o amor vai necessariamente entrelaçar dentro desse processo de uma saúde psíquica, certo? Lembrando aqui para as nossas queridíssimas pessoas que têm ex-namorados, deixe os ex-namorados ir embora, ok? Então isso é algo importante, deixe eles irem embora, entende? Faz parte da reta ordem eles irem embora, ok? Faz parte da reta ordem de ir embora. Voltando, como eu falei, não é um processo que a gente vai ouvir e vai fazer, só que eu preciso que vocês ouçam, meditem e comecem a praticar. Por que eu falo que vocês precisam fazer isso? Porque eu tenho que fazer isso, porque é um exercício que eu tenho que fazer, vocês têm que fazer, todos nós temos que fazer, e ponto final, certo? Então, isso é algo absolutamente importante, certo? Então, na medida que a gente entende o que é o amor, ato mais livre do homem, não é só sentimento, não é só subjetivo, é um ato concreto, real, objetivo, sacrifício. Na realidade, eu vou necessariamente conseguir lidar com isso tudo. Eu vou conseguir sofrer pelo que faz sofrer. E sofrer bem. Retamente. Pessoa retamente ordenada não é pessoa que não sofre, mas é pessoa que sabe sofrer. Entende? Só que para isso eu preciso doar o amor. Eu preciso entender que o que é do outro é o amor. Entende? É trabalhoso. Dói. A gente quer desistir. A gente às vezes não quer nunca mais falar dessa palavra. Às vezes quer. Mas nós precisamos ter a teimosia no bem. Entende? A gente precisa ter a teimosia no bem. É esse o processo. E não é um amor pentelho aqui. Não é, cara, deixa eu ficar aqui cuidando de você e tal. Não. Amor maduro. Seguro. Sabendo o que quer. Sabendo que o que é do outro é o seu amor. Então, isso é importante. Respeitando o contexto, como eu falei também, né? Respeitando o contexto para que as coisas funcionem também. Então, o que é do outro é o nosso amor. O outro é nossa mãe, nosso pai, nosso avô, nossa avó, nossa sogra, nosso sogro, nossa esposa, nosso namorado, nossa noiva, padeiro, açougueiro, cara da banca, quem mais? Lixeiro, quem mais? Moça que vende sorvete, a moça do McDonald's domingo, certo? Isso é algo importante. Como a Grazi colocou ali, a recompensa do amor é amar. E amar faz parte de uma saúde psíquica. Então, mais saudável psiquicamente, aquele que mais sabe amar. Isso é algo absolutamente importante. E esse foi um tema que eu gostaria muito de trazer aqui, principalmente nessa minha volta, né? A gente volta falando do amor, que é aquilo que é do outro, certo? Esse amor não é meu. Esse amor é sempre do outro, certo? Então a gente está sempre, ou melhor, nós temos que estar sempre entregando esse amor, ok? Enfim, lembrando que eu sou o alvo e depois eu chego na meta. Eu tenho que fazer o meu exame particular, eu tenho que me acusar, eu tenho que fazer uma autocrítica para depois eu chegar até o outro, tá bem? Então isso é absolutamente importante da gente visualizar, tá bem? Enfim, é isso. Eu agradeço cada um de vocês por vocês estarem aqui, né? Vocês voltarem aqui comigo, pessoal que é novo, bem-vindo, né? Tem postagem todo dia, né? De segunda a sexta, tem IGTV de segunda a sexta também. O IGTV atualmente são IGTVs de poemas, então eu faço os poemas e eu peço para que você que nunca assistiu pegue um fone de ouvido e assista cada um deles com fone de ouvido, porque é uma experiência de fato. E como eu falo, assista os meus poemas 2 vezes. A primeira olhando e ouvindo e a segunda só ouvindo, tá? É uma experiência, eu faço isso, então peço que vocês façam isso também, ok? Enfim, amanhã temos mais, amanhã temos texto, temos IGTV e temos live meio-dia, tá? Que é a louça de cada dia e a importância dos microsacrifícios. Nós vamos fazer microsacrifícios, tá vendo? Olha só, minha sogra tá falando que me ama aqui, tá vendo? Olha, o amor que é do outro, o amor dela é meu. Enfim, é isso, meus amigos. Qualquer coisa, é só vocês falarem comigo. Uma boa noite pra você, boa semana. Amanhã estamos de volta aí, tá bem? Valeu!